Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Irmãos, eu vou estar falando aqui, conforme eu vou falando, eu vou lendo mais versículos. Você pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, aqui o texto ele começa dizendo que Naamã ele era um grande homem de guerra, um homem de alta importância, um homem que aparentemente as pessoas olhavam e demonstravam respeito por aquele homem. Um homem que ele vestia sua armadura e ele ia para a guerra e ele guerreava. Ele guerreava, ele era um homem importante porque ele era comandante do exército. Só que esse homem, ele ficou leproso. A Bíblia vai dizer aqui, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Aquele homem com a sua armadura, ele era um grande guerreiro. Aquele homem com a sua armadura, ele era o chefe, ele era respeitado. Mas aquele homem sem a armadura, ele era apenas um homem cheio de feridas. Irmãos, e quantas vezes a gente fica assim como Naamã? A gente põe a nossa armadura e a gente sai por aí afora sendo forte, demonstrando que somos fortes. Mas por dentro ainda estamos cheios de lepras. Por dentro da nossa casa, quando ninguém está nos vendo, quando a gente chega na nossa casa, que a gente tira toda essa armadura e a gente continua sendo essa pessoa cheia de feridas. Quantas vezes a gente aconselha, quantas vezes a gente dá um abraço, a gente dá um sorriso quando nós mesmos estamos feridos. E quão difícil é. Nós mesmos, às vezes, estamos completamente feridos, completamente machucados, mas a gente se mantém forte. A gente se mantém com a cabeça erguida. Mas quando a gente chega dentro da nossa casa, a gente tira a nossa armadura. E aí só sobram as feridas. As feridas que ninguém vê. Às vezes um pecado que a gente não consegue vencer, às vezes uma depressão, às vezes uma ansiedade, uma crise de pânico, às vezes uma doença até, que ninguém sabe, mas a gente sabe. E Deus, Ele também conhece. E aqui vai dizer que o exército da Síria tinha atacado Israel. E e levaram uma menina presa, cativa. E essa menina começou a servir a mulher de Naamã. E essa menina, quando ela está servindo a mulher de Naamã, ela não deixou a sua essência de israelita. Ela não perdeu a sua essência de israelita. Meu Deus. Glórias a Deus, aleluia. Essa menina ela sofria, porque talvez a sua família tinha sido morta na guerra, talvez a sua família tivesse cativa também. E ela longe da sua família, longe da sua cidade. E eu imagino essa menina sofrendo também. Mas ela viu que o seu Senhor estava com seu corpo tomado de lepras. Então ela falou: se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria. Mesmo em meio à dificuldade, essa menina ela não perdeu a sua essência. E hoje o Senhor está falando fortemente com a gente que nós não podemos perder a nossa essência. Porque não importa onde a gente esteja, não importa se a gente está caído, não importa se a gente está sofrendo, não importa o lugar que a gente esteja, a gente não pode perder a nossa essência. A nossa essência é adorar ao Senhor, a nossa essência é adorar a palavra dele, a nossa essência é fazer o ID. E pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia! Jesus ele não disse ir pregar o evangelho a toda criatura quando tudo estiver bem. Jesus ele não disse quando a tua casa estiver bem, quando a tua saúde estiver totalmente boa. Jesus ele não disse isso, ele só disse vai e prega o evangelho a toda criatura. E essa é a essência que essa menina ela tinha, mesmo cativa, mesmo servindo aquele homem, ela tinha essa essência. E o texto vai dizer embaixo aqui no versículo 9: então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria
ficaria em pé no nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Irmãos, aqui vai dizer que Naamã ele saiu para encontrar o profeta. Ele tomou essa atitude de ir ao encontro do profeta. Porque eu imagino que sem essa atitude, né? Eu imagino na época, esse homem talvez, se fosse só um machucadinho, se fosse só alguma coisinha, talvez ele não teria ouvido os conselhos dessa menina e não teria ido ao encontro do profeta. E eu acredito que aquele homem ele já tinha visto que já não tinha mais solução. Daqui a pouco aquela lepra ia começar a ficar aparente, não ia mais ter como esconder. Então eu imagino que esse homem, quando ele percebeu que já não tinha mais jeito, que já estava muito avançado o estado dessa lepra, ele foi e resolveu ouvir esse conselho. Porque quantas vezes a gente fica escapando, mas aquela lepra, aquelas feridas, elas começam a tomar todo o nosso corpo. Aquelas feridas, elas começam a tomar toda a nossa mente. E aí a gente percebe que já não tem mais jeito. Porque a única opção é vir aonde você pode ser curado. A única opção é sair da onde você está e ir até onde você pode ser curado. Não adianta, se ele ficasse na cidade dele, se ele ficasse na casa dele, as lepras iam começar a aparecer. Então ele falou, eu vou num lugar que eu posso ser curado. E Deus, ele nos chama para vir ao lugar que ele pode nos curar. Deus, ele nos chama para vir ao lugar que ele pode nos purificar. Então isso requer, ele teve que ter uma atitude. E a ordem do profeta foi, se lava. Se lavar. E então Naamã fica indignado porque ele imaginou que seria do jeito dele. Ele imaginou que o profeta faria do jeito dele. Então ele ficou irado porque não foi do jeito que aconteceu. Às vezes a gente quer que Deus faça do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeitinho que a gente planejou. Mas não é assim, porque Deus ele nos purifica, Ele quer nos salvar, mas é do jeito dele. Deus ele faz, mas é do jeito dele. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Não adianta, porque quanto mais a gente quer fazer do nosso jeito, mais Deus nos mostra que do nosso jeito a gente não consegue. Se eu tentar fazer alguma coisa do meu jeito, não dá certo porque é do jeito de Deus. Não dá certo porque é um propósito. É um propósito que a gente tem na nossa vida e não adianta a gente querer fugir disso. Não adianta a gente querer adiantar isso. Eu vi uma pregação esses dias e me chamou muita atenção. Uma grávida de 4 meses. A gente pergunta se ela está ansiosa pelo filho, para pegar o filho no colo. E certamente ela está. E se a gente chega para essa grávida de 4 meses e fala assim, então vamos chamar o médico e vamos tirar o teu bebê agora. Ela vai falar o quê? Não. Porque se tirar um bebê com 4 meses da barriga, aquele bebê vai morrer. Não vai ser um nascimento, vai ser um aborto. E tudo que a gente tenta ter antes do tempo não é propósito, é aborto. Todos os nossos planos que a gente tenta realizar antes do tempo de Deus não é sonho, é aborto de sonhos. Não é propósito, é você estar abortando o propósito. A gente querer antecipar esse tempo de Deus é aborto. Então é tudo no tempo e do jeito que Ele quer. E para se curar, Naamã entendeu que era necessário mergulhar. Para se curar, a ordem que o profeta deu é se lave. Se lave. Então Naamã, ele já ia saindo indignado, quando os seus servos falaram assim, mas Naamã saiu indignado e saiu dizendo, né, que eu li. Os servos falaram assim, mas os servos lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz
se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. E aqui nesses versículos aqui finais, eu entendo que quanto é importante a gente ter ao nosso lado as pessoas certas que não vão nos animar. Como o pastor Diego disse, se às vezes tem conselhos que vão nos afastar da presença de Deus, e às vezes tem traições que vão nos induzir ao propósito, mas aqui foi um conselho dos servos que fez com que ele fosse, fez com que ele nadasse, com que ele se lavasse no rio. E quanto é importante a gente ter ao nosso lado, caminhando para o nosso processo, para o nosso propósito, a gente ter durante o processo pessoas ao nosso lado que vão estar ali para nos incentivar. Pessoas que vão estar ali do nosso lado acreditando que a gente pode conseguir. Pessoas ao nosso lado que vão nos impulsionar para que se cumpra o propósito. Porque aqui era a opção dele. Ou ele ia embora com a lepra, ou ele se lavava no Rio Jordão e seria curado. Então, ele decidiu descer ao rio e começar a se lavar. E eu imagino, porque quando a gente está com machucado na nossa pele, se a gente lava, se a gente molha, geralmente dói, né? Depois fica aquela casca molha e fica doendo, e se a gente for tirar, fica pior. Então eu imagino que quando Naamã se lavava no rio, estava doendo para cicatrizar. Estava doendo para ele ser curado. Porque o processo ele dói, ele nos machuca. O processo ele nos machuca. Mas o propósito que Deus tinha na vida desse homem era muito maior. E Jesus, ele nos limpa quando nós decidimos nos limpar. Ele nos purifica quando nós decidimos primeiro nos limpar. Então eu imagino que aquele processo que ele estava se lavando foi um processo doloroso. Foi um processo doído. A cicatrização é um processo doído. Quando você tem uma ferida, a cicatrização é um processo doído. Como eu falei, se você machucou, vai doer na hora. Mas depois vai continuar doendo. Porque vem aquela casca e aí começa a coçar. Aí às vezes você tem que fazer um curativo, você tem que botar um álcool e vai arder. E aquela casca vai continuar coçando e vai te incomodando. E se você tiver que fazer um curativo, quando você tirar, vai doer para tirar. Então esse processo de cicatrização ele é dolorido. Esse processo de cicatrização ele incomoda. Mas sabe o que é lindo? É que depois da cicatrização fica só a cicatriz, como uma marca, como uma lembrança do que você passou, como uma lembrança do que você viveu. Eu tenho na minha barriga uma cicatriz. Eu senti muita dor. Eu senti muitas dores. Eu senti o incômodo da cicatrização. Mas agora eu só tenho cicatriz. E a cicatriz, ela me lembra do processo que eu passei. Agora não dói mais. Mas um dia doeu. E tem cicatrizes que elas não são no nosso corpo. Tem cicatrizes que elas são na nossa alma. E às vezes a gente tá... Deus ele quer tirar, né? Ele quer cicatrizar e a gente não deixa porque a gente fica remoendo as nossas feridas. Deus ele quer completar esse processo de cicatrização e a gente não deixa. Então essa ferida ela sangra de novo. Ela queima de novo. Ela arde de novo. Mas Deus ele quer deixar só uma cicatriz como uma lembrança do que você passou. Que mais na frente não doerá mais. Hoje pode estar doendo, mas mais na frente não doerá mais. Ele quer cicatrizar tudo. Ele quer fazer por completo. O nosso Deus ele não faz nada pela metade. O nosso Deus ele faz por completo. Então quando Naamã obedeceu a ordem do Senhor, ele foi totalmente curado. Quando Naamã ele mergulhou as 7 vezes, ele fez tudo como ordenou o homem de Deus. E ele foi curado. Mas para isso a gente precisa dar ouvidos à voz do Senhor. Para ser curado
chamado para tirar aquelas feridas que tem na nossa alma, que só a gente sabe. Tem que seguir as ordens do Senhor. Porque não adianta a gente querer fazer do nosso jeito. Não adianta a gente querer pular etapas. Porque vai ser do jeito do Senhor. Vai ser do jeito que o Senhor quiser fazer. Mas é preciso um posicionamento. É preciso ouvir a voz de Deus. É preciso ouvir os seus mandamentos. É preciso estar atento. Porque senão não tem como Deus trabalhar. Deus Todo-Poderoso, glória. E eu estava estudando também aqui. E Deus ele me lembrou de Jeremias. Jeremias 18:6. Jeremias 18 em si. Vai dizer que o Senhor ele mandou Jeremias ir até a casa do oleiro. E lá Jeremias viu o oleiro trabalhando, fazendo um vaso. E aquele vaso ele se quebra nas mãos do oleiro. Então ele fica observando e ele vê que o oleiro ele refaz um novo vaso, moldando da forma que o oleiro queria. E aqui vai em Jeremias 18:6 vai dizer: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Como eu falei, o processo pode doer. O processo ele pode machucar. Mas depois que Deus ele forma um vaso novo, é um propósito. O processo foi aquele vaso ser formado. Ele se quebrou, mas Deus o moldou de novo. Como ele queria, da maneira que ele queria. Porque aquele vaso ele foi quebrado, mas ele foi quebrado no lugar certo, que foi nas mãos do oleiro. Porque o vaso que se quebra na mão do oleiro é um vaso que se molda pelas mãos do oleiro. O vaso que quebra na mão do oleiro é um vaso que pode ser moldado pelas mãos do oleiro, mas é do jeito que ele quer fazer. É do jeito que ele quer moldar. E aí depois que Naamã ele mergulhou e foi curado, ele reconheceu. Vai dizer aqui. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Glórias a Depois de Deus. todo esse processo, ele reconheceu que só Deus poderia curá-lo. Só Deus poderia usar um homem desse jeito, dizendo: vai, lava-se. Só Deus poderia fazer uma coisa dessas. Então ele reconheceu que só Deus poderia curar. Quando você reconhece que só Deus pode tirar toda mágoa, que só Deus pode tirar toda depressão, que só Deus pode curar, às vezes, o nosso corpo físico, a gente começa a entender que a nossa adoração ela tem que ser exclusiva dele. Que a nossa adoração ela não pode ser dividida. Aqui Naamã entendeu que a adoração agora seria somente a Deus. Que a adoração agora seria somente ao Senhor dos Senhores. Que essa adoração não poderia mais ser dividida. Aleluia. Naquela época eu acredito que esse homem pode ter tentado procurar feiticeiras. Pode ter tentado procurar outros deuses para ser curado. E isso me leva a entender que não há outro Deus como o nosso Deus. Porque eu imagino que uma pessoa que ainda não conhece esse Deus, com certeza tentou de tudo. Pode ter tentado médicos, pode ter pagado, mas só Deus, ele tinha poder para curar. Como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela gastou tudo que ela tinha com médicos para ver se curava um problema dela. E nada a curou. Mas foi uma atitude dela de ir ao encontro de Jesus e tocar na orla das suas vestes que a curou. Foi uma atitude dela que a curou. Assim como Naamã, foi uma atitude de ir e lavar que o curou. E aqui vai dizer que ele ficou purificado. Então, essas feridas, essas dores, essas ansiedades, esses medos, porque as feridas que nós temos, não no nosso corpo físico, mas na nossa alma, elas nos causam dor, dúvidas, ansiedade e medo. Mas quando a gente decide se lavar, quando a gente decide buscar ao Senhor, Ele tira todo o fardo pesado. Quando a gente decide que
que a gente quer mudar, que a gente não aguenta mais essa situação e a gente decide que a gente quer buscar esse Senhor, Ele pode mudar toda a história. Assim como Ele fez em diversas partes da Bíblia. A Bíblia em si ela é feita de milagres. E Jeremias 29:13 vai dizer: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Então aqui a Bíblia vai nos dizer que se a gente buscá-lo de todo o nosso coração, a gente vai achá-lo. Deus, Ele não se esquece da gente. Somos nós que nos esquecemos dele. Deus, Ele não se esqueceu que a gente está doendo. Deus não esqueceu que a nossa ferida está machucando. Foi a gente que se esqueceu que Ele pode curar. E como eu falei, como difícil é a gente dar uma palavra, a gente falar que o Senhor cura quando nós mesmos estamos sangrando. Eu falo porque foi difícil para mim. A Helena, ela estava na UTI, entubada. E aí uma das mães que estavam lá também, ela com o filho entubado, um nenenzinho de 3 meses, entubado. Eu falei para ela assim, poxa, não tem como a gente estar aqui todo mundo junto e não sentir uma dor do outro. E ela estava afastada do Senhor. E aí ela me perguntou assim um dia, como tu consegue que tu fica tão tranquila, que tu não demonstra fraqueza? Como tu consegue ficar tão tranquila vendo a tua filha nesse estado? Porque eu choro todo dia. Quando eu vi meu filho entubado a primeira vez, eu chorei esse hospital inteiro. Eu andava nesse corredor sem rumo. E eu falei assim, olha, é horrível ver a minha filha nessa situação. É horrível saber que a minha filha está dependendo de um aparelho para respirar. É horrível saber que a minha filha está sendo alimentada por uma sonda. Mas eu só fico tranquila porque eu tenho muita confiança e muita fé em Deus. Porque se não fosse Ele me sustentando, eu já teria caído aqui chorando muito e muito. E quanto é difícil a gente falar desse amor de Deus, a gente falar que Deus vai curar quando nós mesmos estamos sangrando. E eu já disse aqui um dia, que desde o dia que ele internou, que Deus ele me falava do amor dele, né? Deus ele me ensinava sobre o amor dele. E esse amor, ele deixou um filho. Ele deixou um filho ser humilhado, ser maltratado, ser cuspido. Ele deixou um filho carregar todos os nossos pecados nas suas costas. Ele deixou um filho ser colocado uma coroa de espinho na sua cabeça e uma cruz pesada a carregar. Ele deixou um filho ter ossos deslocados do seu corpo e ser pendurado naquela cruz. Ele deixou um filho passar por todo esse sofrimento para que eu e você fôssemos salvos. Aleluia. Então esse amor não tem como não ser contribuído. Esse amor que o Senhor ele deu por nós, não tem como a gente deixar de lado. Não tem como a gente negar o nosso propósito. Porque esse amor, ele nos amou primeiro. O maior amor do mundo nos amou primeiro. Aleluia. Como eu falei aqui também, quando a gente vê um filho chorando de dor, sofrendo de dor, do jeito que eu vi a minha filha chorando, 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 e eu sabia que estava doendo porque a mesma dor que ela sentiu, eu também senti, porque ela teve derrame pleural, água no pulmão, e eu também tive essa dor, eu sei o quanto doía. E quando a gente vê o nosso filho sofrendo, chorando com dor, a gente quer que a dor dele passe pra gente. E aí que eu entendi o quanto o amor de Deus ele era lindo. O quanto o amor de Deus ele merecia ser contribuído. Porque como eu poderia ser hipócrita ao ponto desse Deus me amar desse jeito e eu não fazer o que Ele quer que eu faça? Como eu poderia ser essa pessoa ingrata com esse amor? Como eu poderia me sentir amada por esse Deus e não contribuir esse amor?
A Helena hoje, graças a Deus, ela tá aqui. Porque o meu maior medo foi perder a minha filha. Quando eu cheguei no hospital, eu fui abrir a palavra do Senhor e apareceu direto para mim. Porque no aplicativo do celular logo aparece uma mensagem assim, quando a gente abre. E apareceu direto em Isaac. Quando Abraão, ele ia oferecer o seu filho como um sacrifício ao Senhor. Só que o que me chama a atenção nessa história é que no caminho, Abraão ele vai dizer, Deus proverá. Deus proverá o cordeiro, Deus proverá o sacrifício. Naquele momento, Abraão, eu acredito que estava com seu coração sangrando. E ele estava indo obedecer a ordem do Senhor. Mas ele profetizou, Deus proverá. E no meio do processo, a gente tem que ter essa mente como de Abraão. A obediência, mas profetizar que Deus proverá. E agora eu queria estar lendo aqui em Lucas 11, versículo 9. Por isso digo, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Aleluia. Batam e a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se um filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Aleluia. Irmãos, aqui eu não estou falando de nada material, não. Aqui eu não quero falar de nada material, não. Eu quero falar do Espírito Santo. Porque que milagre maior, que prazer maior do que ter o Espírito Santo, do que carregar o Espírito Santo. Porque se não fosse o Espírito Santo dentro de mim, eu teria parado. Quantas vezes eu queria desistir? Não só nesse processo, irmão, mas quantos outros eu quis desistir. Mas é o Espírito Santo que me convence a cada dia de que eu não posso desistir. Porque nós estamos em uma grande obra e não podemos parar. Nós estamos em uma grande obra e não podemos parar. Então aqui vai dizer, busquem e encontrarão. Peçam e receberão. Batam e a porta lhe será aberta. Mas é a porta que te dará o Espírito Santo de Deus. É a busca que te dará o Espírito Santo de Deus. Se você pedir alguma coisa material, pode ser que eu esteja falando demais aqui. Se eu falar que você vai receber alguma coisa material. Você pode receber. Deus ele é poderoso para te dar o que Ele quiser te dar. Ele é poderoso para ouvir as nossas orações e nos dar o que Ele quiser nos dar. Mas o principal que Ele quer nos dar é o Espírito Santo de Deus. E se você já carrega o Espírito Santo de Deus, continue mantendo Ele dentro de você. Porque não há prazer maior do que carregar a presença de Deus. Não há prazer maior do que ter Deus dentro de nós, no nosso coração. Não há prazer maior do que ter o Espírito Santo de Deus no nosso interior. Aleluia. Então busque. Se você ainda não tem o Espírito Santo dentro de você, busque. Porque é esse Espírito que dará forças quando a gente quiser cair. É esse Espírito que dará sustento quando a gente não tiver sustento em mais lugar nenhum. É esse Espírito que nos cura. Quando a víbora ela mordeu a mão de Paulo, a Bíblia vai nos dizer que Paulo não morreu. O veneno era mortífero, mas Paulo não morreu. Mas a Bíblia não nos diz que não doeu, porque eu imagino que doeu muito. Aquela víbora mordendo a sua mão, eu acredito que doeu, mas o veneno não o matou. E como eu já falei, o processo ele dói. Assim
cicatrização, ela dói. Mas depois que passa, que você chega no propósito, só resta a cicatriz. E essa cicatriz é só para te lembrar, para que você não volte aonde você estava. Verdade. A Bíblia também vai nos dizer que Paulo ele tinha um espinho na carne. E por que o Senhor ele não tirou o espinho da carne de Paulo? Para que ele não se engrandecesse da visão que ele teve. E Deus ele nos deixa às vezes um espinho na nossa carne. Às vezes ele nos deixa uma cicatriz. Para nos lembrar que a gente não deve voltar ao lugar que a gente estava. Às vezes Deus ele nos dá esse espinho na carne para nos lembrar que sem Ele nós não podemos nada. E para nos lembrar, não volte àquele lugar. Não volte àquele lugar que tanto te machucava. Não volte àquele lugar que tanto te adoecia. Não há outro caminho se não for esse. Não há outro caminho se não for esse aqui. Naamã ele podia ter continuado na sua cidade ou então ido embora. Quando ele se irou com o profeta, porque ele queria do jeito dele. Ele podia ter ido embora de novo. Ou ele podia nem ter ido. Mas o que o Senhor quer dizer é que lá naquele lugar, ele não ia encontrar o que ele procurava. Lá naquele lugar, ele não ia encontrar a cura que ele precisava. A gente às vezes fica rodando em vários lugares e a gente acha que o mundo afora tem cura para as nossas feridas. A gente acha que os vícios, que a prostituição, que as drogas, elas têm cura para as nossas feridas, mas na verdade o que ela está fazendo é nos adoecendo. Não só espiritualmente, mas fisicamente também. Porque se você for ver pela ciência, o que o cigarro faz com o nosso pulmão? O que a bebida faz com o nosso fígado? Ela não está só nos adoecendo espiritualmente, ela está nos adoecendo fisicamente. Ela está nos matando aos poucos. E não só o físico, mas o espiritual. Porque a gente fica preso. O pecado, ele nos aprisiona. O pecado, ele vai nos acorrentando até a gente não conseguir mais sair. Até a gente ficar preso nesse ciclo vicioso. Mas o Senhor, ele tem poder para curar. Ele tem poder para quebrar todas as correntes, tirar todos os cadeados. Então busque e achará. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscares de todo o vosso coração. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Mas tem que ser de todo o vosso coração. E a gente achará. Batam e se abrirá. Ele quer trazer uma vida nova. Ele não quer mais trazer uma vida rasa, irmãos. A moda agora é falar que a vida é rasa. É verdade. A moda agora é falar que viver uma vida rasa. Para que viver uma vida rasa se você pode mergulhar no oceano do Espírito? A atitude de Naamã, ele se lavou, mas a água que curava era Jesus. Ele se lavou, mas a água que curava era Jesus. Assim como Jesus disse para aquela mulher samaritana: se beberes da água que eu tenho para dar, nunca mais terá sede. E Ele é essa fonte de águas vivas. Se a gente beber dessa água que Jesus tem para dar, nunca mais a gente terá sede. E nós temos que ter essa sede e fome só pelo Espírito Santo, não pelas coisas do mundo. A água que Jesus quer dar é uma vida que a gente não se importe com a sede de coisas lá fora. A água que Jesus quer nos proporcionar, que a gente não tenha mais sede, é para que a gente não tenha mais sede dos pecados que Ele nos libertou. Porque na cruz Ele nos libertou de todos eles. E essa água que Ele quer nos dar é a água que não nos fará voltar aos nossos pecados. Mas a gente tem que beber. A gente tem que escolher se lavar. Deus, Ele nos chama para a purificação da nossa alma. Então vamos nos lavar para ser purificados. Amém? A gente vai estar encerrando por aqui por causa do horário. Mas eu creio que essa palavra ela foi direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Porque eu sempre falo, Deus, que não sejam as minhas palavras, mas as tuas. Que não seja a minha boca,
mas atua. Porque a palavra de Deus, ela é a boca de Deus. Ela só precisa de alguém que esteja anunciando. Amém? E Deus, Ele quer te levantar para fazer o ID. Deus, Ele quer te levantar para ser essa boca de Deus para as pessoas. Não só aqui dentro, mas também lá fora. A gente vai estar cantando louvor. Eu queria pedir para você se colocar de pé. E como de costume, enquanto a gente estiver cantando louvor, se você sentir que a palavra de Deus ela entrou, se a palavra de Deus ela penetrou a tua alma, se você crê que a palavra de Deus ela pode curar, que Jesus ele pode libertar, que Jesus ele pode fazer novo todas as coisas. E se você se encontra afastado ou não reconhece o Senhor, enquanto nós estivermos cantando esse louvor, você pode se sentir à vontade de vir aqui e pedir uma nova vida para o Senhor, uma nova aliança com Jesus. E sinta-se à vontade, porque Ele é teu Pai. E Ele conhece todos os teus erros, Ele conhece os teus acertos, Ele que te formou, Ele que te chamou. Então fica à vontade, não tenha vergonha, porque aqui é a casa do teu Pai.
de manter o Espírito Santo. Se ainda arde o desejo de servir ao Senhor e ter o seu nome, se ainda arde no seu coração o Senhor como o único suficiente Salvador, ainda há momento. Deus ainda te chama, Ele ainda tem braços abertos. Deus, Ele é corre por nós. Deus, Ele ainda como um pai te ama e te promete. Se ainda arde, não perca a oportunidade. Se ainda arde o desejo no teu coração, não perca a oportunidade que o Senhor te dá, se chama hoje. Amanhã, nós não sabemos se vamos estar aqui. Não desperdice a oportunidade de hoje, porque o Senhor tem pressa em usar os seus vasos, e Ele volta conforme Ele quer. Se não, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor, pastor Fábio, pastor Diego, todos os diáconos, todos os obreiros, aqui na frente, por favor. Uma Rose, Mondeiro, pastor Diego, em nome de